57.259.504 pessoas. Esse é o número de eleitores que votaram no senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse vídeo, pessoal, eu quero tentar entender quais as motivações, por quê? Por que, conhecendo toda a história do Brasil, a recente história, esse pessoal votou no Lula. Esse é o canal Valmor Pedroso. Eu falo sobre política e luto para libertar o povo brasileiro da manipulação da mídia e das mentiras contadas pelos políticos. Se você gosta do meu conteúdo, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal e bora dar aquela motivação pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Beleza? Bora pra vinhetinha. Quem me acompanha já tá vendo algo diferente hoje, né? Eu perdi o meu chapéu. Não sei onde ele foi parar e acabei vindo fazer o vídeo aqui sem ele. Quem não me conhece, pelo menos tá vendo agora que eu não sou careca, né? Já é alguma coisa. Então, pessoal, hoje eu queria falar sobre essa quantidade estrondosa de pessoas que votaram no Lula. Então, o que acontece? E você? Você que pretende votar no Lula no segundo turno, eu queria que você me respondesse algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Fica à vontade para comentar escrever nos comentários do vídeo aqui no YouTube, se você vê esse post no Facebook, até no WhatsApp. É uma pergunta sincera que eu estou fazendo, sem maldade, porque eu gostaria realmente de tentar entender o que está acontecendo com o nosso país. Você que não tem a intenção de votar no Bolsonaro, eu já sei que você não gosta do Bolsonaro. Aí pode ser por uma série de motivos. A maioria que eu vejo acaba acreditando em mentiras aí, em falácias, em fake news. Mas talvez, sei lá, você não goste do Bolsonaro porque ele é grosso, mal educado e qualquer outra coisa que você possa achar. Mas eu te desafio. Eu gostaria que você me dissesse uma única coisa que o Bolsonaro fez que te prejudicou, que deixou sua vida pior nesses 4 anos. Pode ser aí economicamente ou pode ser contra alguma liberdade individual sua, são as bases aí que esse governo defende. Uma coisa, somente uma. Eu queria só que você tirasse a pandemia desse contexto, porque não é justo. Não é justo fazer uma crítica a qualquer governo do mundo colocando a pandemia, sem considerar a pandemia. Porque a pandemia desestruturou toda a economia. E principalmente se você defender o Fique em Casa, é injusto intelectualmente, é injusto moralmente você criticar a economia do Brasil hoje, ou nos últimos anos, aí, até um pouquinho no pós-pandemia. Porque o que esse governo mais fez foi defender, foi alertar, foi dizer que aquela política de fica em casa não faria bem a ninguém, não resolveria o problema da contaminação, causaria fechamento de empresas, falências, desemprego, fome, desespero, pessoas com problemas emocionais e uma série de outros problemas que seriam acarretados desse fica em casa, desse fechamento. Então não é justo. Então, colocar a crise econômica causada durante a pandemia não é justo nessa análise. Eu gostaria só de evitar isso. Então, vamos focar em outras coisas. O que o Bolsonaro fez que atrapalhou a sua vida? Por quê? O que te motiva a não querer a continuidade desse governo e preferir a volta do governo petista, que destruiu o país, pelo menos na minha opinião, durante os seus mandatos, né, do Lula e da Dilma. E se você não conseguir responder isso de maneira natural, assim, e rápida, me resta concluir que você tem alguma motivação para votar no Lula. É isso que eu quero entender. O que te motiva? Se a gente for analisar a base emocional
do ser humano. O que nos move, o que nos traz, leva as nossas motivações. São nossas necessidades, nossos desejos e nossas emoções, que acarretam das nossas motivações, que faz com que a gente tome determinadas decisões. Então, essa é a segunda pergunta. O que te motiva a votar no Lula? Você acha que o país vai melhorar? Você acha que ele todas essas condenações que ele teve realmente não foram justas? Você acha que ele ter sido descondenado faz ele ser inocente, ele merece uma nova chance? O quê? Por que você acha que com o Lula as coisas serão melhores do que são hoje com o Bolsonaro? É isso que eu queria entender, de uma maneira sincera mesmo. Se você puder me responder para ajudar, porque eu vejo 57 milhões de pessoas votando num projeto político de poder que eu tenho convicção que vai levar o país à falência. Isso me assusta e eu devo estar perdido. Todos os dias eu faço um raciocínio interno aqui, comigo mesmo. Eu falo, gente, será que eu estou errado? Aí eu paro, analiso tudo, desde o princípio. Todas as etapas econômicas, sociais, que a esquerda fez e promete fazer novamente e não dá. É isso que me dá medo. O que me dá medo numa volta do governo petista? Não é só a corrupção, sabe? Não é quanto eles roubaram. Não é isso. Não é só isso. Isso me revolta também. Mas o meu problema com a esquerda é que eu tenho uma ruptura já na base estrutural da política deles. Tanto nas políticas sociais quanto nas políticas econômicas. Nas políticas sociais que eles enganam, eles escravizam a população. Naquela ideia de colocar o Estado como provedor de todo o bem-estar social, eles acabam escravizando toda a base da população, porque fica ali prometendo benefícios. E isso é péssimo, porque as pessoas ficam escravizadas. O que eu acredito que deve acontecer? Que as pessoas devem ter liberdade para ditar os rumos das suas vidas. Como? Tendo liberdade para escolher os seus caminhos. E para isso, claro, eu concordo que é parte do Estado oferecer as ferramentas e as condições. Nunca vai ser de maneira igual para todos, mas que tenha menor desigualdade nessas condições. Mas não é oferecendo mesadas mensais, né? Não é oferecendo dinheiro depositado na conta, sem um planejamento, pelo menos, que isso vai funcionar. Esse governo tem feito isso, mas esse governo tem respeitado ali os limites fiscais. Essa política de oferecer tudo, dar tudo de mão beijada, o Estado prover tudo, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Aí você pode me dizer, mas lá nos países nórdicos dá certo, lá eles têm essa política de preocupação social. Mas é ao contrário. Lá primeiro eles ficaram ricos, depois eles tiveram essa preocupação de fazer essas distribuições de renda. Nós não temos essa condição, nós não somos ricos. O Brasil está numa caminhada que tem que aumentar a sua produtividade, sua competitividade internacional, tem que diminuir o desemprego e ter todo mundo em condições de produzir para o país ser mais competitivo. Mas como que você vai diminuir o desemprego? Também não é oferecendo mais direitos. Porque eu cresci vendo as pessoas fazendo projetos de vida para saírem daqui do Brasil e trabalhar, morar nos Estados Unidos, no Japão, deixando esse paraíso de benefícios para ir trabalhar no lugar onde praticamente não tem benefícios, não tem direitos. Por quê? Porque a mão de obra, o trabalho, ele é um produto como qualquer outro. Não dá para você impor regras sobre ele, se engessar ele, porque você vai diminuir a quantidade de oferta de empregos. O que ele tem que funcionar? Como que o salário tem que aumentar? Tem que ter uma quantidade de pessoas trabalhando, tem que faltar mão de obra,
para as empresas disputarem essa mão de obra, com melhores condições de trabalho, com melhores salários e etc. É assim que é feito no mundo. E instruir as pessoas, dar educação para as pessoas terem uma mão de obra de maior valor. É assim que aumenta a renda da população. Como nós já estamos aqui no meio da caminhada, é difícil consertar o avião com ele em pleno voo, né? Então, o que esse governo tem feito? Diminuído esse governo Bolsonaro tem diminuído a burocracia, as fiscalizações de empresas para incentivar mais pessoas a empreenderem e gerar empregos. Gerando mão de obra, a gente vai diminuir o desemprego e as empresas vão começar naturalmente a disputar essa mão de obra. Mas isso é só uma base. Mas como isso? Com menos Estado, mais liberdade para as pessoas. O que os governos de esquerda propõem é exatamente o contrário. É o Estado grande controlando tudo e a gente tendo cada vez menos liberdade. Isso vai desencadear onde? Em políticas de medo e controle. As pessoas, hora ou outra, começam a ter medo de discordar, de falar coisas. E isso já vai se aproximando de uma ditadura dos costumes. Então, é isso que me dá medo. Porque os governos de esquerda, eles vão totalmente contra o que eu acredito que é ideal para um país, para um país prosperar. Esse é o problema. Então, como resolver isso? Nessa caminhada de 4 anos do governo, só veio praticamente tampando buracos. E não dá para você resolver, consertar um país que vem sendo assaltado há 2 ou 3 décadas em 4 anos. Então, essa é a ideia. Eu queria saber de você. O que te motiva a querer o governo do Lula novamente? Você odeia tanto assim o Bolsonaro? O que ele te fez? Porque não entra na minha cabeça. A gente está nessa situação, tendo riscos claros da esquerda, do PT voltar ao poder, e a gente jogar por água abaixo um governo que pôde trabalhar, de fato, só 2 anos. Porque 2 anos foi enfrentando a pandemia. Entenderam? Então é isso, pessoal. É basicamente essa minha dúvida de hoje. Eu deixei claro para vocês os meus receios, os meus temores, porque tudo que eu acredito de economia, de políticas sociais, vai contra o que a esquerda prega. Esse é o meu medo. Aí a gente acrescenta os bilhões que eles assaltam dos cofres públicos, né? Beleza? Dá o like no vídeo aí, se inscreve no canal e comenta, faz o seu comentário aí pra gente ampliar esse debate de ideias aí. Beleza? Um abraço e até a próxima.